Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo sobre a América do Sul unificada, eu afirmei que ela seria maior que a Rússia. Com isso, veio algumas pessoas e falaram: não, mas a Rússia é bem maior que a América do Sul. Você pode ver isso no mapa, olha. Então eu resolvi fazer esse vídeo para tentar explicar para vocês o porquê este e muitos outros mapas mundi estão errados e eles não representam o exato tamanho, distância e forma dos países. Tá, mas para começar, por que isso acontece? E por que temos vários modelos diferentes do mapa mundi? Bem, como vocês sabem, a Terra é um globo. E transformar um globo em um plano como o do mapa mundi sem alterar as formas originais é impossível. Este modelo que você está vendo agora é um dos mais conhecidos. Era muito usado no século passado e ainda é usado hoje em dia em alguns lugares, como no Google Maps, por exemplo. Ele se chama projeção de Mercator. Mercator foi um matemático e cartógrafo holandês. Esse modelo foi apresentado por ele em 1569. Sendo muito útil principalmente para navegações, porém este mapa tem um grande problema. Países mais próximos dos polos, como os países da Europa e América do Norte, por exemplo, ficam bem maiores do que eles realmente são, enquanto países da linha do Equador mantêm a proporção normal. Isso acontece por causa da curvatura da Terra. Se fôssemos dar uma volta pela linha do Equador, por exemplo, percorreríamos bem mais do que pelo Trópico de Câncer ou pelo Círculo Polar Ártico. Agora você vê o porquê o mapa assim é quase impossível de ser feito sem alterar as formas originais. Na projeção de Mercator, as partes mais próximas dos polos são simplesmente esticadas e depois crescem para manter a forma original, por isso elas ficam tão grandes. Daí temos a impressão de que os países do norte são bem maiores. Existe um site chamado thetruescience.com em que podemos comparar o tamanho real dos países em localizações diferentes. Temos o exemplo do Peru. Se o colocarmos na Europa, ele vai crescer. E se a Rússia fosse do lado do Brasil, ela seria assim no mapa, bem menor, não é mesmo? E se a Rússia estivesse no lugar da América do Sul, seria assim. Podemos ver que mais ao sul a Rússia ficou maior, pois está mais próxima do Polo Sul. Se o Brasil estivesse onde é a Argentina, ele seria assim no mapa. A parte sul ia parecer bem maior do que ela realmente é. Se ele fosse nos Estados Unidos, seria assim. Agora, se ele fosse na Europa, ele seria assim no mapa, com a parte norte bem grande e distorcida. E se ele fosse onde está a Groenlândia, ele seria assim. Se pegarmos o Paraguai e o colocarmos do lado da Islândia, ele seria assim. Neste mapa, a Nova Zelândia parece ser bem maior que o Reino Unido, mas se colocarmos os dois lado a lado, com isso temos também a Groenlândia, que neste modelo parece ser bem maior que a América do Sul e quase do tamanho da África. Porém, esse é o real tamanho da Groenlândia em comparação com a América do Sul e agora em comparação com a África. Temos também a Antártida, que neste mapa parece ser extremamente grande, porém, se a colocarmos do lado do Brasil, temos isso. Enfim, podemos ver como isso acontece melhor se pegarmos o estado americano do Colorado, que é um retângulo. Se ele estivesse na linha do Equador, ele seria assim. E se fôssemos subindo, ele ia ficando cada vez maior e distorcido. Enfim, mas se esse mapa é tão errado, por que ele foi tão usado? Bem, apesar de toda essa diferença, este mapa é mais útil do que vocês imaginam. E ele ajudou muito na exploração do mundo, pois ele era perfeito para navegações. No mapa original existiam linhas como estas, e elas eram usadas para que os navegadores pudessem se guiar mais facilmente. Vamos supor que um navio português quisesse vir ao Brasil. Ele iria usar este mapa e seguir certo ângulo no mapa, e manter a embarcação neste ângulo, usando apenas o mapa e a bússola. Se eles usassem um modelo de globo, por exemplo, isso seria inviável, pois iria haver uma curva. Porém, esse modelo também foi acusado de ser imperialista, pois deixava os países europeus maiores que as suas colônias. Então tivemos outros vários modelos, como a projeção de Gilpater. Neste modelo, os formatos dos países ficam bem diferentes. O continente africano, por exemplo, fica esticado de norte a sul, enquanto a Europa fica espremida. Neste modelo temos os reais tamanhos dos países, porém, os formatos ficam totalmente errados. Como vocês podem ver, a Groenlândia normal e ela neste modelo. Outros vários modelos foram e são desenvolvidos atualmente. Existe, por exemplo, o modelo de God, que mantém o tamanho e o formato, porém as direções entre os países, por exemplo, ficam totalmente erradas. Este mapa seria inviável para navegações. Existe também o modelo de Buckminster Fuller, onde mantém quase a mesma proporção, só que visto de uma maneira diferente. Porém, também seria inviável usá-lo
como o mapa principal, pois a posição dos continentes está num ângulo bem diferente. Neste mapa, por exemplo, a América do Sul está completamente distante da África e eles são bem pertos em comparação, não seria essa distância toda, então também é inviável, apesar de manter o tamanho e o formato original. Atualmente o modelo do Mercator ainda é usado em alguns lugares, porém o modelo usado desde 1998 pelo National Graphics é o modelo de Winkle Triple, que consegue manter melhor as formas, tamanhos e distâncias entre os países, apesar de não serem perfeitas. Enfim, então esse seria o melhor mapa? Depende, cada mapa é feito para um propósito. Mesmo o modelo de Winkle não é perfeito, então a melhor opção é usar um globo. Claro que era inviável andar com o globo na mão alguns anos atrás, porém hoje temos o Google Earth, podendo ser usado no seu celular. Mas não precisamos parar de usar estes mapas. Eu mesmo não vou parar de usá-los nos meus vídeos, por exemplo. Apenas saber que eles não realmente representam o real tamanho ou forma. Enfim pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar a sua opinião sobre o vídeo. E é isso. Tchau.